Olá, amigas e amigos de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de reflexões, de troca de saberes. Neste dia, fomos convidados a entretecermos algumas considerações acerca do tema A Humanidade de Jesus. Mas antes disso, vamos orar. Divino e amado Mestre Jesus, companheiro inexcedível de nossas vidas, agradecemos o concurso generoso da misericórdia divina em nossas vidas. As bênçãos que do alto recebemos são incomensuráveis, incontáveis. E tão pouco oferecemos. Então, cientes de nossa dívida de gratidão, rogamos que algo possamos fazer em troca, no sentido também de amparar, acolher aqueles que são nossos irmãos em Cristo, para bendizermos ao alto na forma da caridade sincera, despretensiosa e gratuita. Portanto, Senhor, nesses dias um tanto adversos, tenhamos nós a oportunidade de exercermos o amor em ação àqueles que mais precisam, quer seja na figura dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, dos transeuntes com quem nos encontremos nas ruas, em qualquer parte, até mesmo com aqueles que estão desencarnados. Que as nossas mentes, os nossos corações se voltem ao alto em um hino de amor e de agradecimento. Deus seja louvado, nos abençoe, nos proteja e nos envolva, em nome de Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Convidados, portanto, a falarmos acerca da humanidade de Jesus, que o próprio Cristo clarifique as nossas consciências e que seu amor seja abundante em nossos corações hoje e sempre. As crises e as mudanças que experimentamos em nossa vida de relação, de alguma sorte, sinalizam tudo aquilo que, de alguma sorte, se espelha na forma de dúvidas, de obscuridades e também de perguntas sem resposta. Os avanços técnicos científicos alcançaram os mais elevados patamares da história humana. Mas, ao mesmo tempo, todo esse avanço nos expõe à nudez da intolerância, da ignorância, do desrespeito. O que quer dizer que apresentamos, apesar desses avanços já ditos, limitações humanas no que se refere à compreensão das leis divinas, da sua relação em nossas vidas e, em uma menor escala, nós mesmos ainda não nos conhecemos. Ao realizarmos uma viagem à luz da antropologia, assim como da biologia,
desde os tempos mais remotos e primitivos, dos homens e das mulheres das cavernas, e de nossos ancestrais mais próximos, os chimpanzés, vamos compreender que a diferença entre os símios, os chimpanzés e a espécie humana, no que se refere ao código genético, aos genes, não ultrapassa sequer o percentual de 2%. O que quer dizer que, de alguma sorte, quando analisamos essas duas espécies, podemos perceber que o que nos separa não é propriamente o aspecto quantitativo do nosso material genético, dos genes, mas algo que se relacione com a capacidade de o homem agir na realidade, compreender símbolos e sinais e, de alguma sorte, modificá-la, tratando de maneira bem diferente as informações que recebe. Já falamos que temos acompanhado uma evolução que se faz sentir em uma escala tecnológica, principalmente a partir dos idos do século XVIII, 1750, quando da primeira Revolução Industrial, e também da sua subsequente Revolução, a segunda, ocorrida no século XIX, em 1850. E a partir daí, toda a produção estaria circunscrita em larga escala. As antigas produções manufatureiras, artesanais, de caráter exclusivista, cederam espaço a uma produção célere, que estava focada na especialização, para permitir que mais produtos chegassem a diversas mãos ao redor do globo, porque afinal de contas muitas distâncias já eram conhecidas e o mundo já se constituía em uma aldeia interconectada, uma aldeia global. Mas não somente essas evoluções tecnológicas, esses progressos científicos. Podemos dizer também que a forma como nos organizamos se modificou. Se durante o período da Idade Média, por exemplo, estávamos circunscritos aos feudos, mais tarde, com a queda desse período histórico, vamos observar o surgimento das cidades. E isso traz consigo aspecto também da evolução social que se dá em a história humana desde os tempos mais primitivos, quando os homens abandonam a postura nômade, buscando então se fincar em pequenos núcleos que dariam origem às comunidades e às sociedades então conhecidas. E todos esses aspectos despontam e atestam os ideais de civilização e também as formas de organização e de expressão da cultura, que são elementos distintivos entre nós e, por exemplo, as espécies que já foram citadas dos chimpanzés. Mas mais do que isso, a própria comunicação simbólica, aquilo que absorvemos do contato cotidiano, na forma de dados, de informações para convertermos em conhecimento útil a nós, faz com que entendamos
que temos então esta distinção em relação aos símios mais primitivos. A forma como nós decodificamos as informações, que nos relacionamos uns com os outros, que desenvolvemos a sensibilidade, a bondade, o pensamento simbólico, reflexivo, a própria convivência. Tudo isso atua como mecanismos de humanização em relação aos nossos antepassados. E tudo isso vai então caracterizar esse contexto mais humano em a sociedade, endossando tudo aquilo que trazemos na forma dessas evoluções tecnológicas, sociais e culturais que experimentamos ao longo de milhares de anos. Portanto, nesse sentido, é que podemos então iniciar o nosso esforço no sentido de compreendermos a humanidade, de entendermos que nem sempre esse processo se deu tal como observamos. Porque algo já mencionamos acerca da Idade Média, desse período histórico que compreendeu o século V ao século XV, e que foi marcado profundamente por uma visão teocêntrica. Deus estava no centro das discussões da vida humana. Deixávamos de ser homens para sermos mero joguete, instrumentos nas mãos daqueles que de alguma sorte se colocavam na qualidade de intérpretes divinos. Nesse mesmo período, havia basicamente 3 estratos sociais: o clero, a nobreza e os vassalos. E uma das frases de um bispo francês intitulado Aldaberon de Laon, no século XI, vão traduzir exatamente aquilo que tentamos mencionar. Diz o bispo: a casa do Senhor, a casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. E estes, os que trabalham, sustentam os outros 2 estratos, para que um possa, de alguma sorte, auxiliar o outro. E essa visão teocêntrica, de alguma sorte, vai ser também uma visão mais castradora, limitante, porque vai apagar do homem a sua matriz humana, vai coisificá-lo, vai torná-lo um objeto. Objeto esse que teria o seu valor de acordo com aquilo que possuísse e que pudesse distribuir para que então alcançasse o reino dos céus. As indulgências e tantos outros mecanismos se espalham como esta forma separatista a estabelecer que uns seriam preferidos e outros preteridos da divindade. Mas, se esta visão marcada pelo teocentrismo foi importante durante o período da Idade Média, vamos observar que mais tarde há de surgir um pensamento em torno do renascimento ou da renascença, que se caracterizou entre os séculos XV e XVI, mais propriamente no território italiano, compreendendo as cidades de Florença, Roma e Veneza. E esse período da Renascença será um período de grande efervescência cultural. Afinal de contas, falamos de grandes expoentes como Camões, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Botticelli e tantos outros que brilharam na cena das múltiplas artes, trazendo um pensamento do homem no centro do universo, um resgate à cultura greco-romana
as formas bem delineadas, as posições que traduziam vida, as pinturas a óleo que ganhavam mais expressão no campo artístico. Tudo isso para então promoverem alguns destaques e catapultarem o homem a uma condição que ele deveria ocupar em a sociedade. Apesar então de todas essas transformações sociais, vamos perceber que de alguma sorte elas não foram suficientes para equipar o indivíduo no necessário no que se refere a uma proposta de transformação. Porque ao falarmos da humanidade de Jesus, é necessário que nos debrucemos acerca do sentido do humano. Humano, que vem do latim humus e que simboliza terra, proximidade com o solo, humildade, simplicidade. Algo que o próprio Cristo demonstrou quando da sua experiência encarnatória sobre a terra. Porque desde o primeiro instante atestou essa condição humilde, vindo em uma gruta calcária, em um local muito simples, filhos de pessoas também simples. Seu pai carpinteiro, a quem teve a honra de auxiliar durante aproximadamente 30 anos. Sua mãe devotada aos trabalhos e afazeres domésticos, de maneira muito digna e honrada. E então essa proposta de humanidade, de simplicidade, é aquela também abraçada por Jesus. Nas palavras de Joana de Ângeles, na obra Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, vamos perceber a mentora mencionando que o homem Jesus, livre da sombra individual e coletiva que pairava em a sociedade daquela época, tinha a capacidade de penetrar profundamente no cerne dos seus semelhantes, das criaturas humanas que então se aglutinavam numa tentativa de minimizarem os seus sofrimentos, minorarem as suas dores e então experimentarem um contexto de felicidade. E é tão interessante abordarmos esta humanidade do Cristo que se coloca em direção ao outro, que traz o sentido de empatia, que na mesma obra de Joana de Ângeles podemos observar uma tríade a estabelecer um mecanismo de humanização, humanizar, para que então se qualificar os esforços em torno da espiritualização, espiritualizar. Porque o fato de estarmos em forma humana não nos torna homens. Mais do que a forma, é necessário o conteúdo moral de que ainda não estamos plenamente preenchidos, razão pela qual pululam, se espalham em a sociedade formas atrozes, soezes, hediondas de violência, de desrespeito, de preconceito, atestando a consciência ainda muito primitiva, adormecida em torno
do ideal divino, da fatalidade a que todos estamos destinados. E é nesse sentido, justamente, que Allan Kardec vai construir ponderações quando indaga os bons espíritos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem ofertado à humanidade para lhe servir de guia e modelo? E as vozes angélicas o respondem: Jesus. A resposta mais sintética de toda a obra inaugural de O Espiritismo. Jesus. Jesus que passa, então, a partir não só da sua forma nominal, mas, sobretudo, do seu ensino probo, reto, ético, a solidificar-se como exemplo para todos nós, em torno daquilo que devemos alcançar quando da experiência humana, no sentido do desenvolvimento das virtudes, que só alcançaremos quando nos propusermos a nos conhecermos. Daí o fato de, na obra O Homem Integral, que é uma das componentes da série psicológica, a veneranda Joana de Ângeles muito sabiamente abordar que o grande desafio contemporâneo para o homem é seu autodescobrimento. Penetrar profundamente dentro de si, entendendo que a experiência humana é de fundamental importância para que nós possamos nos debruçar, penetrando profundamente dentro de nós mesmos, identificando as nossas mazelas, as nossas vicissitudes e nos esforçando para superarmos as más inclinações, as más tendências de que somos portadores. Essa que é uma proposta também da perfeição. Perfeição que tem o radical grego teleios, e significa alcançar a meta, o objetivo. Portanto, o objetivo de nossa experiência na carne é desenvolver virtudes, superar os equívocos de outrora, para que mais tarde consigamos nos espiritualizar. E muitos de nós, num afã muito natural, ao devassarmos a doutrina espírita muito clara e cuja proposta é libertária, abraçarmos a causa da espiritualização imediata, desejarmos alcançar os patamares evoluídos e luminíferos das entidades que já se esforçaram anteriormente. Quando sequer desenvolvemos sentimentos capazes de robustecer-nos, de nos fortalecer para os embates cotidianos, para as questões que devemos enfrentar, valendo-nos da paciência ao invés do desespero, da paz ao invés da violência, do respeito ao invés do preconceito. Portanto, é nessa experiência crística, é nessa exemplificação de Jesus que vamos obter o necessário no sentido de conhecermos um pouco mais acerca da humanidade, desse humano que estamos. Estamos nesta experiência humana. E o que somos? Espíritos imortais. Espíritos que carecem dessa humanização para o desenvolvimento das virtudes
que mais tarde vão nos catapultar para uma condição bem-aventurada, ditosa, feliz. Portanto, é nesse sentido que vamos nos ambientando e decodificando na figura do Cristo o necessário para que nós também possamos alcançar esta humanidade. Jesus veio ao mundo para dar cumprimento à lei. Esteve na experiência carnal, assim como nós. Sofreu as mais diversas dificuldades, atrocidades, sendo inclusive crucificado. Uma experiência dantesca, de carnificina extrema, que muitos de nós sequer podemos aquilatar, avaliar. E tudo isso para dar testemunho da verdade. Para então exemplificar o necessário no campo da ética e da moralidade, no sentido de também alcançarmos essa transformação, essa perfeição relativa a que todos nós estamos destinados. E tudo isso requer de nós um esforço no que se refere ao livre-arbítrio. Essa importante instância da vida humana, que é uma potência espiritual, capaz de fazer com que nós escolhamos por nós mesmos aquilo que desejamos percorrer, enfrentar, encontrar no porvir ou na vida presente. Daí, portanto, a importância desta relação consigo mesmo, desse respeito ao livre-arbítrio, para que compreendamos que somos livres para ir e vir, sem contudo nos esquecermos que também somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas e, por consequência, daquilo que há de virá dessas mesmas escolhas. As consequências, que poderiam ser positivas ou negativas, de acordo com o nosso grau de consciência. Portanto, nos debruçar sobre a humanidade é compreender todo esse progresso técnico, científico, artístico e cultural que se desenrola no campo do simbolismo, entranhado de afetividade, de inter-relação, mas que ao mesmo tempo apresenta também um ponto de conexão com a divindade, com o Pai, que também é mãe, com a fonte criadora. Porque, afinal de contas, é esta conexão com a divindade que vai nos permitir ter uma experiência humana cada vez mais ditosa, benéfica, elevada, produtiva. Esta compreensão mais profunda acerca da religiosidade a que fez referência Jesus, que vai fazer com que nós nos aproximemos do Deus em nós, da força superior, como quer que a nominemos, independente de nossas crenças, de abraçarmos esta ou aquela seita, porque todos nós somos filhos de Deus. Temos na pessoa do Cristo o nosso pastor. E então, todos nós somos as suas ovelhas. Apesar de ainda não compreendermos profundamente os seus ensinos. Muito sabiamente, o evangelista João anota
no seu capítulo 1, versículo 10, que a palavra esteve no mundo, que ela o criou, mas que o mundo que ela criou, não a aceitou. Esta palavra é Jesus. Jesus, que é o ser mais biografado da história, apesar de não estar devidamente localizado em seus compêndios, que a divide em antes e depois dele, mas que ainda é um desconhecido de nossas próprias vidas. Porque efetivamente, quando nós compulsamos o Evangelho, quando nós nos dedicamos ao estudo da Boa Nova, das novas Escrituras, da Boa Notícia, percebemos a sua grandiosidade moral. Aquilo que fez da sua experiência humana transcendente, fantástica, mas ao mesmo tempo factível, porque ele nos disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Se dispuserdes a desenvolver virtudes como o amor, como a fé, como a caridade, a esperança. Jesus é tão impressionante, tão fascinante, que vai comover muitos especialistas. Nas palavras de Ernest Renan, Jesus é um homem incomparável. Essa criatura que soube condensar virtudes sublimes, traduzindo-as no campo das relações humanas. Que diante de Simão o Zelote, aquele que era o mais velho discípulo, perturbado por uma juventude ansiosa, desordeira, incauta, imprevidente, de alguma sorte se atemoriza, de alguma sorte se amedronta, para que mais tarde o Cristo, penetrando profundamente em suas indagações íntimas, pudesse então decodificar na forma de esclarecimentos o necessário para que ele pudesse passar por aquelas inquietações de maneira calma, serena, tranquila, compreendendo que, velho ou moço, o importante é que sejamos de Deus. O importante é que compreendamos e sejamos gratos por aqueles que um dia nos ampararam na forma dos pais, dos seres tutelares, que devem ser reverenciados, sem contudo nos esquecermos da juventude que deve estar em nós, nos renovando dia a dia, e também daquela que representa o futuro, a que deveremos dar as mãos também, para auxiliar e amparar, assim como um dia todos nós também fomos amparados. A humanidade do Cristo está também estampada naquela mulher adúltera, a quem um dia ele também prestou auxílio diante da turbamulta machista, castradora, sanguinolenta, que desejava expungir naquela mulher os seus pecados hediondos. Jesus então traz o esclarecimento da empatia, do não julgueis. Aquele que estiver isento de pecado, atire a primeira pedra. E surpreendentemente, dos mais velhos, aqueles que detinham maior experiência, eram os mais respeitáveis, aos mais novos, um por um, todos foram abandonando as pedras e evadindo-se do local, para que mais tarde ele dissesse-lhe: mulher, alguém
te julgou? Não, Senhor. Então eu também não a julgo. Vá e não tornes a pecar. Trazendo o ideal da renovação. Porque estava ciente de que todos nós nascemos puros, ignorantes. Ou melhor, simples e ignorantes. E a pouco e pouco vamos conquistando a pureza, a semelhante de uma pedra bruta, de um diamante em rocha, ainda revestido de ganga, de impurezas, mas que sofrendo o ataque da ferramenta afiada, torna-se gema preciosa a brilhar e apresentar o seu valor onde quer que se encontre. Vai, não tornes a pecar. É o ideal da compreensão humana no sentido do outro, da empatia, para que aquela mulher também pudesse se redimir, se perdoar, erguer a cabeça e seguir adiante, sem jamais olhar para trás. A humanidade de Jesus também está estampada quando encontra o mancebo rico, aquele jovem que seguia os mandamentos, mas cuja mente ainda fervilhava. E ao saber da presença de Jesus, não dispensa o seu contato mais próximo. E estando à sua presença e apresentando as suas supostas virtudes em torno do decálogo, dos 10 mandamentos, dele recebe o convite. Abandona tudo e segue-me. Porque tinha antevisão, a presciência do que estava por vir. Mas o jovem, ainda minado do egoísmo, da vaidade, dos arroubos orgulhosos, evade-se, um tanto melancólico, para que mais tarde pudesse então disputar, sendo representante de sua tribo, pudesse então vencer os dominadores romanos e numa curva acidentada, acentuada no circo romano, derrapa, cai e é então pisoteado por cavalos concorrentes para ser colhido pelo anjo da morte, da desencarnação. Esta humanidade de Jesus que também podemos absorver do contato com Natanael ben Elias, aquele homem que experimentava a debilidade física desde a idade mais tenra, que era um deficiente, um portador de necessidades especiais, mas que resguardava, quem sabe, a esperança de um dia se transmodificar, se transformar. E com o auxílio dos amigos, é então içado pelo teto da casa do caminho, para então ser tomado de assombro por aquela assembleia que se aglomerava. E Jesus então diz de maneira límpida, resoluta, robusta: levanta-te e anda. Teus pecados já estão perdoados. E aquele homem, cujas carnes tremiam, esforça-se por se erguer e levanta. Levanta para então entregar-se à lascívia, à luxúria e mais tarde derrapar de maneira muito pior àquela que já o fizera. Demonstrando, portanto, que nem sempre estamos preparados para essa proposta de redenção. Que é necessário um esforço, então, nesse sentido, para então vencermos
as nossas más inclinações, as nossas más tendências e entendermos que o Cristo não constitui um patamar inatingível, mas algo a que podemos alcançar, que é o farol de nossas existências, que podemos, assim como Ele, alcançarmos esse patamar crístico de espírito puro, de perfeição relativa, a que todos nós, criaturas divinas, filhos de Deus, estamos fatalmente destinados. Portanto, é nesse sentido que devemos compreender esse ideal em torno da humanidade. Desta humanidade que nesta hora grave deambula de maneira precipitada, imediatista, que se entrega à aparência, a uma suposta tentativa de satisfação que mais amplia os nossos sofrimentos. Adotando as medidas materialistas então conhecidas, nós, de alguma sorte, buscamos nos equipar dos recursos amoedados, das posses. Ingressamos no ciclo vicioso do ter. O mundo se torna então um desafio constante. Jamais estamos satisfeitos. Porque ao conquistarmos uma casa própria, desejamos uma casa de campo. Ao viajarmos ao redor do Brasil, desejamos também conquistar as viagens internacionais. Ostentar joias e uma conta abastada. Tudo isso, sabemos, é muito lícito, porque em momento algum Jesus fez qualquer tipo de apologia à pobreza ou condenação à riqueza. Mas estabeleceu que a criatura humana não necessita de recursos demasiadamente orquestrados ou que possam afadigá-lo no sentido de deturparem a sua visão em torno do ideal da verdadeira vida, da verdadeira existência. Que esses mesmos recursos encontram-se à nossa disposição para que nós tenhamos uma experiência humana cada vez mais ditosa e digna, como bem apregoa o Espírito M em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando assevera que os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa segundo a sua vontade, não sendo o homem o seu usufrutuário mais ou menos íntegro e inteligente. Portanto, toda essa condição que nós experimentamos, quer seja na pujança ou na pobreza, representam condições transitórias, assim como a própria experiência humana, que é também um capítulo de nossa história espiritual. Portanto, é necessário que nós dignifiquemos esse instante, este momento, esta experiência, no sentido de que ela nos sirva de lição preciosa para avançarmos sempre aderentes à lei de progresso e dispostos a tomarmos sobre nós o fardo pelas experiências equivocadas de outrora, tendo a consciência de que mais tarde também iremos nos refestelar, nos contentar com o galardão da felicidade, com o prêmio da alegria, do contentamento.
Portanto, a humanidade de Jesus é também a nossa humanidade. É também aquilo que podemos alcançar na forma do amor, tal como ele nos disse. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desse amor que une ao invés de separar. Desse amor que enlaça as criaturas antes apartadas pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento. Desse amor a Deus que é também uma lei de adoração, que é também uma forma de reconhecimento, de gratidão à divindade pela nossa vida. O apostolado, o ensino do Cristo, é também aquele pautado na fé. Nessa fé do tamanho do grão da mostarda, para que, digamos, as montanhas de nossas dificuldades, transporta-te daqui para acolá. Compreendendo que as experiências adversas, a exemplo da pandemia, podem ser superadas a partir de nossos esforços individuais e também coletivos. Que esta mesma pandemia atesta a nossa condição de desequilíbrio íntimo e também em relação aos demais, à natureza, mas que podemos reparar, que podemos corrigir essa marcha desordeira, desregrada, imprevidente, no sentido de nos realinharmos ante a nossa própria consciência, a consciência cósmica, nos valendo da fé, desse atributo tão importante, tão fundamental em nossas vidas. Nenhum de nós se encontra apartado da fé. Alguns têm a fé em Deus, em Jesus. Outros têm a fé no dinheiro, no tempo. Todos nós temos fé. Mas é necessário que essa fé seja promotora de mudanças significativas, de mudanças benfeitoras, de mudanças produtivas em nossa própria existência. A humanidade de Jesus é também aquela que atenta para nós a esperança. Não importa o que fizemos, o que fomos. Porque, afinal de contas, o passado é lição para se refletir e não se repetir. Importa o que faremos a partir de agora, com o conhecimento de que já dispomos. Vá, ação no bem, e não tornes a pecar, demonstrando que aprendemos a lição. Seguir adiante, mesmo diante das injúrias, calúnias, das pedradas, da violência que se atira contra nós, entendendo que a esperança no porvir movimenta os nossos espíritos, rompendo barreiras, dificuldades, limitações, porque somos filhos de Deus. Temos no Cristo nosso irmão mais velho, que há de nos amparar nos momentos de dificuldade, para que jamais esmoreçamos, para que jamais recuemos diante dos embates, dos desafios a que devemos passar, superar de maneira paciente, humilde e grata a Deus. Portanto, nesses dias difíceis, quando somos convidados a ter que sejamos,
que percebamos a nossa verdadeira essência, que tudo aquilo que tenhamos ou que não tenhamos constitui o necessário para o nosso processo de aprimoramento. Viveis no mundo, mas não pertenceis ao mundo. E esta compreensão de transitoriedade deve, de alguma sorte, nos tranquilizar e nos estimular a alcançarmos os patamares mais elevados a cada dia, tendo a certeza do amparo do Cristo, que também experienciou a humanidade para se erguer como exemplo luminífero, farol, bússola, guiando-nos em torno do caminho a que devemos palmilhar, para que, assim como Ele, alcancemos a verdadeira plenitude, a verdadeira felicidade. Deus nos envolva, nos proteja, nos estimule em nome de Jesus, para que tenhamos sempre amor, fé e esperança. Que assim seja. Amigo Jesus, agradecemos pela presença dos bons espíritos ao nosso lado, nos intuindo, nos esclarecendo e ao mesmo tempo nos estimulando aos esforços no bem. Que possamos desenvolver habilidades que nos humanizem, qualificando os nossos esforços para que nos tornemos cada dia mais espiritualizados. E desta forma, Senhor, permita-nos encerrar este trabalho, este estudo, com votos de paz para todos que nos acompanham, para todos ao redor do globo. Que assim seja. Muita paz. Até mais.